E aí, meus amigos, beleza? Mais uma aula, legislação específica. Hoje iremos tratar do que, gente? Da Lei Complementar 741 de 2019, que basicamente vai tratar do que, gente? Da organização da administração pública aqui da Bela e Santa Catarina. E, para quem não me conhece, me chamo Leonardo Torres e é um prazer muito grande estar com você em mais uma aula. Muito bem. Gente, antes de tudo, deixa aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato, mandem sugestões, mandem dúvidas, mandem feedbacks, mandem coicebacks, só não pode mandar vírus e nem corrente da amizade. Beleza? Vamos lá então, os meus contatos aqui para que vocês entrem em contato. Calma lá, deixa eu apagar só aqui que não interessa. Tchau pra você. Foi. Vamos lá, gente. Os contatinhos aqui pra vocês então. Cadê você? Apareça, filha. Daqui, gente, ó. Os contatos, tem Instagram, tem também aqui o meu site, e-mail, YouTube e também aqui, ó, Momento Merchan, vendendo peixe, comprar fralda pra criança. Aqui, gente, ó, escritório. É meu escritório, né, do qual sou o sócio fundador. Secassi Torres, advocacia especializada em concursos públicos. Legal, gente? Desde 2004, defendendo você que sofre injustamente aí, não raras vezes, nas mãos da administração pública. Beleza? Muito bem. Gente, então vamos lá então, ó. Então, momento merchan já foi. Vamos agora aqui tratar do que interessa, a Lei Complementar 741 de 2019, que basicamente a gente dispõe aqui, ó, sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece e dá aqui outras providências. Beleza? Gente, só um detalhe importante, tá? Essa lei complementar é uma lei estadual, né? Se limita aqui a organizar a administração pública aqui do estado de Santa Catarina no âmbito do Poder Executivo. E não se esqueçam do que, gente? Uma lei complementar, o quórum de aprovação é um quórum um pouco mais rígido. Exige-se uma maioria absoluta, maioria dos membros daquela casa legislativa. Nesse caso aqui, gente, para que seja aprovada uma lei complementar aqui em Santa Catarina, o que se exige? A maioria dos membros, né, votando a favor aqui da Assembleia Legislativa aqui da Bela e Santa Catarina. Legal? Muito bem. Gente, o primeiro ponto a ser analisado é o seguinte, ó, o nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completinho do Brasil, gente. Como que a administração pública é dividida? No primeiro momento, vamos relembrar, gente, ó, verticalmente falando, como que a administração pública é dividida? Num prisma vertical. A administração federal, estadual, municipal e distrital. Federal, estadual, municipal e distrital. Não existe hierarquia entre os níveis de administração pública, não. O que há no máximo é uma preponderância de interesses. O interesse nacional prepondera frente ao interesse regional e o interesse regional, por sua vez, preponderará frente ao interesse local. Hierarquia não há, o que há é uma preponderância de interesses. Outro ponto bacana, gente, é a própria Constituição Federal, né, a norma suprema de nosso país, que distribui competências entre os níveis de administração pública. Por exemplo, ó, lá no artigo 21 da Constituição, lá no 21 da Constituição Federal, o que nós temos? As competências da administração pública federal. Lá no artigo 25 da Carta Magna, da Constituição Cidadã, temos o quê? As competências da administração pública estadual. E lá no artigo 30, nós temos o quê? As competências da administração pública municipal. O que nos interessa nesse momento é a administração pública estadual, notadamente a administração pública aqui de Santa Catarina. Tá, gente? Muito bem. E horizontal, então, divisão horizontal, aliás, divisão vertical, legal. Agora, horizontalmente falando, gente, como que a administração pública é dividida? Como que a administração pública é dividida num prisma horizontal? E é isso que nos interessa agora, gente. Ó, isso aqui consta, a divisão horizontal aqui da administração pública catarinense, consta aqui, ó, nos artigos 2º até o artigo 4º da Lei em Comento. Mas, professor, fala logo, como que a administração pública é dividida num prisma horizontal? Gente, é fácil, ó. Horizontalmente falando, nós temos a administração pública direta, e também temos o que, gente? A administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta. Legal. Gente, a administração direta é a administração pública centralizada. Dá um pause aí, Vamos lá. Por que a administração pública direta ela é centralizada? Porque ela será diretamente executada
pelos órgãos públicos que integram os entes centrais, órgãos da União, órgãos dos estados e órgãos dos municípios. Nesse caso aqui, já que estamos falando de administração pública direta estadual, são os órgãos que integram o estado aqui de Santa Catarina. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, o estado aqui de Santa Catarina, ele é um ente moral, ele tem personalidade jurídica própria. Então o estado aqui de Santa Catarina, você sabe disso, ele é um ente moral, ele tem o quê, gente? Personalidade jurídica própria. Ele é sujeito de direitos e obrigações. Legal? E qual que é a consequência do estado de ser pessoa jurídica? Tem patrimônio próprio, tem receita própria, eu posso demandar, eu posso propor uma ação contra o estado. Legal, gente? E dentro dele, e dentro da pessoa jurídica do estado, vocês sabem disso, nós temos aqui os três poderes: poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Temos inclusive órgãos independentes que não integram nenhum poder. Por exemplo, Tribunal de Contas do Estado é um exemplo aí de órgão independente que não integra nenhum poder. Temos o Ministério Público do Estado também e até a Defensoria Pública do Estado, que são órgãos o quê? Independentes. A lei em comento, a lei que estamos estudando, o que ela estuda, gente? Aliás, o que ela organiza? No primeiro momento, ela fala que, além de outros aspectos, ela, por exemplo, organiza, gente, a administração direta do Poder Executivo do Estado. O que nós notaremos, gente? Que a administração direta do Poder Executivo do Estado, ela é formada pelo governo estadual e pelos demais órgãos subordinados. Então, o que é a administração pública direta? A administração direta do Poder Executivo aqui de Santa Catarina, gente, é o governo estadual e os demais órgãos, o quê? Subordinados. Legal, gente? O que nós notaremos? Gente? Que logo abaixo aqui do governo estadual, que é o órgão supremo do Poder Executivo do Estado, nós temos o quê, gente? As secretarias e órgãos equivalentes. Então Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação e também temos órgãos subordinados a estas secretarias. Legal? Muito bem. E na aula de hoje, basicamente, o que nós verificaremos, gente? Quais são os órgãos superiores da administração direta aqui do Poder Executivo? Basicamente, governo estadual, secretarias e órgãos equivalentes. Iremos aí destacar, gente, as principais competências dos principais órgãos superiores que integram a administração direta do Estado. Gente, humanamente impossível destacar todas as competências de todos os órgãos superiores da administração direta aqui do Poder Executivo do Estado, mas iremos destacar os principais e as suas principais competências. Legal? Muito bem, beleza? Outro ponto importante, gente, o que nós notaremos, tá? Que os órgãos públicos, por exemplo, uma secretaria, por exemplo, um gabinete, eles não têm personalidade jurídica própria. Órgão público não é pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica. Os seus órgãos não são. Então, por exemplo, eu fui atropelado por um veículo oficial da Secretaria Estadual de Saúde. Contratei um bom advogado, eu quero uma indenização. Legal. Ele vai propor uma ação indenizatória contra quem? Contra a Secretaria Estadual de Saúde ou contra o Estado? Contra o Estado porque o órgão público ele não é pessoa jurídica. Por exemplo, não pode figurar como réu numa ação reparatória. Beleza? Da mesma forma que essa mesma viatura, esse mesmo veículo com o emblema Secretaria Estadual de Saúde não pertence à Secretaria, pertence ao Estado, porque o órgão não é pessoa jurídica, não tem patrimônio próprio. Beleza? O Estado é pessoa jurídica, ele tem patrimônio, o órgão público não tem. Ok? Muito bem. E notaremos também, gente, que na administração pública, nessa divisão horizontal da administração pública, além dos órgãos da administração direta, nós temos também o que, gente? A administração pública indireta. Gente, a administração pública indireta, ela é o quê? Descentralizada. É um exemplo, é uma forma de se prestar uma administração pública descentralizada. Legal? Gente, cuidado, tá? Nós temos duas formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Uma das formas é a administração pública indireta, onde a lei cria ou autoriza a criação de entidades públicas. E uma outra forma de administração pública descentralizada, gente, que não nos interessa agora, é quando o ente central ele delega
serviços públicos a particulares, tá? Esse tipo de descentralização hoje, onde o poder público delega a execução de um serviço público a particulares, não nos interessa hoje. O que nos interessa hoje, gente, é a descentralização, onde o ente central cria ou autoriza a criação por lei de uma entidade pública. Legal, gente? E quais são as entidades públicas que integram aqui a administração pública indireta aqui da bela e Santa Catarina? Temos aqui as autarquias, Exemplo de autarquia catarinense aqui do estado. Gente, por exemplo, o DETER, que é o Departamento de Transportes e Terminais, é uma autarquia estadual. Por exemplo, o DETER, que é essa autarquia estadual, ele tem a incumbência, por exemplo, de gerir o terminal Rita Maria, aqui em Florianópolis. Legal? Outro exemplo de autarquia estadual, se eu não me engano, o DETRAN, aqui em Santa Catarina, né? Os DETRANs geralmente são autarquias. Legal. Além das autarquias, temos o quê, gente? As fundações públicas. Além das autarquias, nós temos também as fundações públicas. Gente, fundação pública, exemplo de fundação pública aqui em Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Cultura, a FCC, Fundação Catarinense de Cultura, que, se eu não me engano, ela administra, o que ela administra, meu Deus? Ela administra a Fundação Catarinense de Cultura, meu Deus, ela administra aquele espaço ali, gente, não sei, mas enfim, não vou lembrar agora, tá, gente? Mas a FCC é uma fundação pública aqui de Santa Catarina, legal? Que integra a administração pública, eu vou lembrar o que ela administra, tá, gente? Fiquem tranquilos. Ela administra um espaço cultural aqui que eu esqueci o nome, tá? Muito bem. Mas eu vou lembrar, fica ali na Agronômica, aquela região aqui, o bairro da Agronômica, aqui em Floripa. Mas enfim, vamos lá. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Por exemplo, gente, a EPAGRE é um exemplo de empresa pública aqui catarinense, a EPAGRE, né? Muito bem. E temos aqui também, gente, por fim, ó, as sociedades de economias mistas. Sociedades de economias mistas, por exemplo, a Casan, por exemplo, a Celesc, são economias mistas aqui de Santa Catarina. Tá, gente? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Legal? Muito bem. Gente, não se esqueçam do que, tá? Dentro aqui dessa estrutura da administração pública, nós temos dois regimes jurídicos aplicáveis. O que é um regime jurídico? Um conjunto de regras. Ora, a entidade será regida pelo regime jurídico de direito público e ora será regida pelo regime jurídico de direito privado. Qual que é a diferença? Entidade pública de regime público, ela tem prerrogativas, vantagens, por exemplo, imunidade tributária, dentre outras. Só que, por outro lado, essa entidade pública de regime público está sujeita a sujeições. Há certos controles que não se aplicam a particulares, faz concurso, licita, presta contas, dentre outros. E algumas entidades públicas estão sujeitas a um regime privado. Perdem prerrogativas, por exemplo, não têm imunidade tributária, pagam impostos e, por outro lado, estão sujeitas a sujeições. Venham comigo, ó. O Estado, ele sempre será de regime público, com prerrogativas e sujeições, tá? As autarquias, regime público, fundação pública em regra, regime privado, tá? E as empresas públicas e sociedades de economia mista, regime privado, ok? Muito bem. Gente, na aula de hoje, basicamente, o que nós verificaremos? Ó, na aula de hoje, o que nós verificaremos basicamente? Quais são os órgãos superiores da administração direta aqui do Poder Executivo Catarinense? E iremos destacar, gente, as competências, né, pelo menos as principais competências de alguns desses órgãos. Gente, aquilo que eu falei, tá? Humanamente impossível destacar todas elas, mas algumas aqui iremos comentar, tá? Professor, o que é competência? Competência é autorização legal para praticar um ato administrativo. Ou seja, é a lei que define, no caso aqui essa lei complementar que define, quais são as competências dos órgãos superiores da administração direta aqui de Santa Catarina. Legal? Vamos lá então, gente. Artigo 5º, ó. O artigo 5º, ele vai tratar aqui, ó, dos órgãos superiores, da administração direta. Artigo 5º da lei. São órgãos superiores da administração pública estadual direta. Inciso 1. O gabinete do governador do estado do qual fazem parte. Então, no primeiro momento,
nós temos o quê, gente? O gabinete do governador do estado, legal. E integrando o gabinete, nós temos aqui, gente, por exemplo, ó, Secretaria-Geral de Governo, que é a SGG, competências, artigo 7º aqui da lei. Vamos lá, gente, ó, destacando aqui algumas competências. Compete à Secretaria-Geral de Governo, por exemplo, ó, assessorar técnica e administrativamente o governo do estado para a instrução e análise de matérias de seu interesse, coordenar o alinhamento institucional, a estratégia governamental, avaliar previamente documentos, pronunciamentos e despachos a serem assinados pelo governador, bem como gerir a correspondência deste, com observância das normas de redação oficial, coordenar as atividades de comunicação e imprensa em articulação com a SEC e assessorar as relações com autoridades e instituições estrangeiras e o cumprimento da agenda internacional, bem como realizar o receptivo de missões internacionais. Beleza? Ok, gente? Legal. E a Secretaria-Geral aqui do governo, ela terá apoio jurídico operacional da Casa Civil. Ok? Legal. Vamos lá, gente, ó. Além da Secretaria-Geral do Governo, integrando aqui o gabinete do governador, nós temos aqui a Casa Civil. Gente, a Casa Civil, não se esqueçam, ela dará apoio jurídico à SGG. Não se esqueçam, tá, gente? Então temos aqui a Casa Civil, cujas competências constam aqui no artigo 20, da Lei Complementar. Vamos verificar, gente, ó, destacando aqui algumas competências, sem contudo esgotá-las. Esta não é a minha pretensão. Então, compete aqui à Casa Civil assistir o governador do estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, e especialmente nos assuntos referentes à administração estadual. No relacionamento do Poder Executivo com outros poderes do Estado, no relacionamento do Poder Executivo com o Ministério Público de Santa Catarina, com o Tribunal de Contas aqui do Estado e com a Defensoria Pública aqui do Estado. Gente, não se esqueçam de um detalhe, tá? Defensoria Pública, Ministério Público e o Tribunal de Contas são órgãos independentes, não integram nenhum poder, ok? E o Tribunal de Contas, por exemplo, o TCE, gente, o TCE, além de ser um órgão independente, ele só auxilia o Legislativo na fiscalização financeira da administração pública, ok? Também cabe aqui, gente, ó, a Casa Civil de assistir ao governador do estado no relacionamento do Poder Executivo com autoridades superiores da União, de outros estados, do DF, dos municípios e com entidades representativas da sociedade civil. E, por fim, no encaminhamento de mensagens à ALESC, dentre outras competências. Beleza? Muito bem. Então é isso aí, gente. Ó, já tratamos aqui da SGG, já tratamos aqui das competências da Casa Civil e cuidado porque, gente, integrando a Casa Civil, nós temos a Secretaria Executiva de Articulação Nacional, que é a SAN, e a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais, a SAI. Gente, cuidado porque tanto a Casa Civil quanto a SGG, elas integram o gabinete aqui do governador, tá, gente? Só que a SAN e a SAI, elas integram aqui a Casa Civil, ok? Vamos aqui verificar, gente, quais são as competências da Secretaria Executiva de Articulação Nacional, no artigo 21 aqui da Lei Complementar. Ó. Algumas competências, sem esgotá-las, lógico. Compete à SAN promover o relacionamento da administração estadual com as autoridades superiores da União, do DF, dos estados, municípios, em articulação com a Casa Civil. Realizar o levantamento de informações em sua área de competência, inclusive sobre a aplicação do orçamento federal no estado e em seus municípios, para a permanente avaliação do governador e orientação das secretarias de Estado. A gente não se esqueçam, tá? Que alguns tributos federais, né, alguns tributos que a União institui e recolhe, um percentual deles é repassado aos estados. Não se esqueçam disso, tá? E também cabe aqui, gente, a SAN orientar e coordenar na capital federal as atividades de interesse da administração estadual, dentre outras competências. Legal, gente? E temos aqui também, gente, as competências da SAI, da Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais, que também integra aqui, gente, também integra aqui a Casa Civil. Vamos lá, artigo 22, ó. Compete à SAI
promover, orientar e coordenar as atividades que representam os interesses administrativos do Estado e, quando solicitada, as dos municípios e da sociedade catarinense perante as representações diplomáticas. Promover, orientar e coordenar as ações internacionais dos órgãos e das entidades da administração pública estadual, especialmente no que tange à celebração de protocolos, convênios e contratos internacionais. Desenvolver atividades de relacionamento com o corpo consular, dentre outras competências. Beleza? Muito bem. Vamos lá, gente. Temos aqui também integrando o gabinete a Casa Militar. Artigo 23A da Lei Complementar. Tá aqui, gente. Compete à Casa Militar assistir ao governador e o vice do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais e coordenar as ações referentes à agenda governamental, as audiências, as comunicações, viagens, eventos e as cerimônias civis e militares das quais participem. Determinar as regras e os procedimentos cerimoniais a serem seguidos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual e pelas pessoas jurídicas de direito privado, quando estiverem presentes o governador do Estado ou vice-governador do Estado, dentre outras competências. Legal? Além da Casa Militar, temos aqui, gente, integrando o gabinete do governador, a Procuradoria-Geral do Estado. Gente, cuidado porque o Procurador-Geral do Estado é a autoridade máxima da Procuradoria do Estado, gente. A Procuradoria do Estado, na verdade, representa um órgão de advocacia pública que representará o Estado em juízo. Então, por exemplo, propus uma ação contra o Estado aqui de Santa Catarina. Quem é que vai defender o Estado em juízo é a Procuradoria do Estado. E o chefe da Procuradoria do Estado é o Procurador-Geral do Estado. E a Procuradoria-Geral do Estado integra aqui, gente, também o gabinete do governador. Legal? Temos aqui também, gente, integrando o gabinete do governador, a Controladoria-Geral do Estado, a CGE. Artigo 25. Gente, basicamente, o que faz aqui a Controladoria-Geral do Estado, a CGE? É um órgão de controle interno que auxilia o governo estadual na fiscalização de órgãos do Poder Executivo aqui de Santa Catarina. Por exemplo, aqui artigo 25, artigo 25. A CGE, órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno e Ouvidoria, subordinada diretamente ao governador do Estado, terá sua organização, estruturação, funcionamento e as competências disciplinadas em lei específica. Compete à Controladoria-Geral do Estado, além de outras atribuições previstas em lei específica. Tomar providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração estadual. Instaurar procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo comissões para o seu devido acompanhamento, dentre outras competências. Legal? É órgão de controle interno. Temos aqui também a Defesa Civil, artigo 26. Gente, a Defesa Civil. Compete à Defesa Civil articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil do Estado, compreendendo prevenção e reparação de desastres, assistência e socorro às vítimas de calamidades, restabelecimento de serviços essenciais, reconstrução, dentre outras incumbências. A gente aqui em Santa Catarina, que é um estado que está sujeito a vários fenômenos climáticos, a atuação da Defesa Civil é de suma importância, Tem tornado, tem neve, tem mais o que? Tem terremoto, maremoto, tem de tudo, gente? Então a Defesa Civil aqui é importantíssima. Muito bem. Temos aqui também o Conselho de Governo, artigo 27, que é um órgão consultivo. Aqui, gente, O Conselho de Governo é órgão superior de consulta do Poder Executivo. A quem compete pronunciar-se quando convocado pelo governador do Estado sobre assuntos de relevância, complexidade e magnitude. Legal? Muito bem. Temos aqui também, gente, então, até aqui nós tratamos o quê? Até o Conselho de Governo nós tratamos dos órgãos superiores, que integram o gabinete do governador do Estado. Legal, gente? Só que nós temos também outros órgãos superiores. Temos aqui também, gente, outros órgãos superiores. Gente, eu não vou ter como também trazer aqui, mencionar as competências dos outros órgãos superiores, mas vou pelo menos mencionar aqui quais são os artigos que tratam dessas competências, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, o gabinete do vice-governador do Estado, artigo 28, é também um órgão da administração superior. A Secretaria, gente, de Estado da Administração, artigo 29, a cuja estrutura se integra o Escritório de Gestão de Projetos, EPROGE, artigo 29A.
A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a SAP, artigo 30, também um órgão da administração superior. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento, artigo 31. A Secretaria de Estado de Comunicação, artigo 31A. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, artigo 32, a cuja estrutura se integra à Secretaria Executiva do Meio Ambiente, SEMA, artigo 33. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, artigo 34. Secretaria de Educação, artigo 35. Secretaria da Fazenda, artigo 36. A cuja estrutura se integra o Grupo Gestor de Governo, artigo 37, temos lá suas competências. Temos a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, artigo 40. Temos a Secretaria de Saúde, artigo 41. E temos aqui, gente, o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, artigo 45A, né, gente? Esse colegiado aqui é uma criação catarinense, é composto aí pelos representantes das várias forças de segurança pública. Então tem lá o delegado-geral da Polícia Civil, nós temos lá também o comandante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Forense, dentre outros, tá, gente? Então qual que é a dica que eu dou para vocês? Se vocês puderem, tá? Verifiquem também aqui, gente, pelo menos algumas das competências dos demais órgãos que integram a administração pública direta superior aqui de Santa Catarina, gente. E olha que interessante, ó, nós temos ao todo quantas secretarias de Estado? Vamos lá, a gente começa aqui então, ó, vamos contar aqui comigo, ó. Então temos aqui, ó, Secretaria de Administração, 1. Administração Prisional e Socioeducativa, 2. Desenvolvimento Rural, Agricultura e Pesca, 3. Comunicação, 4, gente. Desenvolvimento Econômico Sustentável, 5. Desenvolvimento Social, 6. Educação, 7. Fazenda, 8. Infraestrutura e Mobilidade, 9. De Saúde, 10. E o Colegiado de Segurança Pública e Perícia Oficial, né? A gente tem o Estado de Secretaria, 11. Então, ao todo aqui, gente, 11 secretarias que eu insisto, são órgãos da administração pública direta superior aqui da Bela e Santa Catarina. Beleza? Legal. Eu paro por aqui então, gente. Na próxima aula nós iremos tratar do quê? De outros aspectos da Lei Complementar em questão, tá? Beijo no coração, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu, tchau!